vamos falar da pandemia e da CPI. O contágio da Covid-19 cresce em seu ritmo mais acelerado até agora. A média móvel de diagnósticos está 24% maior que há 2 semanas, com 73.255 casos por dia. Ontem morreram por coronavírus 2.080 pessoas, infelizmente. Aqui, desde o início da pandemia, foram perdidas 504.897 vidas. O país está em primeiro lugar no mundo em relação ao número diário de mortos. Já superamos a Índia, que tem uma população quase 7 vezes maior que o Brasil. Bom, essas informações acentuam o sofrimento da população brasileira e a gente vai repercutir o atual estágio da pandemia e a CPI da Covid com a Lígia Bahia, médica especialista em saúde pública, professora de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ. Olá, Lígia, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Marilu, obrigada pelo convite. Lígia, eu vou começar aqui falando de um artigo, enfim, de uma reportagem que eu li sobre a entrevista, né, do neurocientista Miguel Nicoleles. Ele diz que é hora de olhar para além do número oficial da pandemia. Vou até chamar a atenção para esse detalhe, porque realmente são números assustadores. E ele fala além do número oficial da pandemia para entender a forma completa do desastre sanitário no Brasil. E de acordo com o artigo científico dele, com outros especialistas, a projeção agora para o próximo mês de julho é assustador. Ele fala em 1 milhão de mortos e diz que o erro primordial foi não ter fechado o espaço aéreo, que é a principal porta de entrada do vírus, depois não termos feito lockdown correspondente, sério, aqui em São Paulo, aponta a falta de barreiras nas principais rodovias federais. Você concorda, Lígia, com essa projeção e as justificativas aí do Nicoleles e outros pesquisadores? Eu penso o seguinte, né, na realidade, assim, só para a gente entender, né, o que é isso, né, o que seria essa subnotificação dos óbitos, né, seria assim, a gente teria muito mais óbitos por Covid do que esses que nós estamos divulgando diariamente. Eu concordo, nós, inclusive, também estamos fazendo um trabalho nesse sentido. Por quê? Porque a Covid, ela surge, né, para nós, inicialmente, nós achávamos que ela era uma doença pulmonar. E, portanto, todos os diagnósticos estavam relacionados com uma síndrome que ocorria no pulmão, que afetava o pulmão. Hoje, a gente começa a achar que não. A gente começa a achar, primeiro, que a Covid não é uma doença pulmonar. Já está claro, ela afeta outros órgãos, né? Ela afeta outros sistemas. E a gente começa a suspeitar fortemente que vários casos assim, de AVC, né, ocorreu porque a pessoa teve um problema no cérebro, ocorreu porque a pessoa teve um problema no rim. A gente começa a suspeitar fortemente que esses também são casos de Covid. Mas não é nem isso. Considerando apenas os casos que têm uma repercussão pulmonar, que têm comprometimento pulmonar, a gente teria um número muito maior de óbitos por Covid, assim, confirmado que são óbitos por Covid, do que esses que estão sendo divulgados. Então, a tragédia é maior, né? Aí as famílias, o sofrimento, eu acho que é um pouco visível esse fenômeno, né? As pessoas sabem um pouco disso, né? Porque essas pessoas estavam bem e, de repente, elas vão a óbito, né? Então, sim, em relação à projeção, a gente, assim, nós, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a gente tem muita cautela em relação às projeções, né? Porque elas dependem de modelos. E os modelos, por sua vez, eles precisam ser muito bem explicitados, né? Qual é o modelo de projeção? Então, para a gente não está indo para frente, sabe? Nós estamos indo para trás. A gente está querendo saber quais foram as pessoas que morreram, e nesse caso era Covid. A gente está calculando mortes que poderiam ter sido evitadas. Essas projeções, elas são importantes, porque elas têm muita repercussão na mídia, elas ajudam o debate, mas não é muito nosso feitio, né? Porque a gente fica brincando, às vezes, que parece cigana com a bola de cristal, né? Vai ter 1 milhão, vai ter... E um pouco o que acontece na CPI também, com aquela plaquinha, né? Porque, veja, se tivessem morrido 10 mil pessoas, seria uma tragédia, né? Seria uma tragédia, seria assim, isso é uma pandemia. Perfeito, Lígia. Vamos falar agora da CPI, já que você tocou já no assunto. O deputado federal Osmar Terra afirmou
que jamais defendeu a imunidade de rebanho como estratégia para o enfrentamento da pandemia. Vou fazer um resuminho aqui para você já fazer seu comentário. Diz que não aconselhou Bolsonaro sobre imunidade de rebanho, negou que faça parte do gabinete paralelo, disse que o lockdown em Araraquara não adiantou nada, citou algumas vezes que as medidas de restrições, tanto em São Paulo quanto no Rio Grande do Sul, também não tiveram êxito. Sobre projeções que ele fazia sobre o número de mortos na pandemia, ele disse que na época ele se baseou no que acontecia nos países asiáticos, sem mencionar como Coreia e China, que conseguiram controlar a doença com uma testagem fortíssima e rigoroso lockdown, né? Diz que o vírus vivo provoca mais anticorpos que o vivo morto, e a interpretação que fica é que a contaminação é mais eficaz que a vacina, enfim, e o gráfico também que ele mostrava sobre Manaus, sempre apontando, né? Olha aqui o tempo em que a cidade ficou sem surto, como se não tivesse acontecido casos registrados ou mortes ocorrendo. Quer dizer, deu vários dados falsos. Eu fiz um pequeno resumo, mas, enfim, comenta como você viu aí esse depoimento do Osmar Terra, Lígia. Não, primeiro que assim, eu não sei direito mais por que chamaram Osmar Terra, né? E por que a CPI da pandemia não chama pessoas, brasileiros e brasileiras normais, não é? Por que a CPI ela tá se concentrando em personalidades e não em quem trabalha? E não em quem esteve na linha de frente do atendimento à Covid. Por que não chama enfermeiros que estiveram atendendo pacientes, médicos que estiveram atendendo pacientes, familiares de pacientes? Então, eu, enfim, realmente acho que uma figura como o Osmar Terra, né, que é um ser humano com muitos problemas, né, muito ressentido, né? O Osmar Terra é uma pessoa muito ressentida, né? Ele nunca conseguiu ser um intelectual, ele nunca conseguiu ser ministro da Saúde, ele nunca conseguiu ser governador do Rio Grande do Sul. Ele é um poço de ressentimento, né, de mágoa, né, um copo até aqui de mágoa. E o que se viu foi isso, né? Uma pessoa que diz, eu vou dar minha opinião porque eu sou deputado. Olha, ok? Mas eu sou médico. Não, um médico não dá a sua opinião. Né? Ele é médico porque ele tem conhecimento, ele tem um diploma, né? Ele tem um registro de médico. Ou ele é um, ou ele é outro. E o que se viu ali foi, digamos assim, essa dubiedade, essa mediocridade, né? Lamentável debate entre ele e os nossos senadores também, né? Assim, aquele debate sobre o que aconteceu no mundo é de, assim, lamentável, né? Do ponto de vista da ignorância, né? Um dizia, o vírus chegou no meu estado, como se o vírus chegasse sozinho. Enfim, uma incompreensão muito grande até agora, que é apavorante. Por quê? São essas pessoas, não é, que foram eleitas, são essas pessoas que podem nos conduzir para uma saída. Mas, por enquanto, assim, é muito angustiante. Eu acho que o depoimento do Osmar Terra O Osmar Terra, você sabe, né? Eu não sei se todos sabem. O Osmar Terra foi uma pessoa muito importante para o SUS, para a construção do SUS. E, de repente, não foi muito de repente, mas ele sentiu um vento soprando para a direita. Quando? Quando a saúde teve que se posicionar em relação às drogas. E ali já havia evidências científicas, não é, que as drogas são uma doença, e que elas devem ser tratadas como uma doença, e que há possibilidade de recuperar pessoas que têm problemas de drogadição. Ali ele sentiu e ele se bandeou, mas ele se tornou um outro ser humano, né, um ser humano aí que acrescenta o ressentimento, né, que já era muito ressentido, e que aí se torna alguém, inclusive, que sai de quem o elegeu, né? A biografia dele estava muito assentada, né? Muito sustentada por essa defesa do SUS, etc. Então, agora eu penso que foi um espetáculo também, que a gente falando de responsabilidade, né? Eu não sei se você sabe, ele escreveu um livro de autoajuda, né, Osmar Terra. Então, nesse livro de autoajuda, ele diz assim, ele ajuda as pessoas a não se sentirem culpadas, que é o que aconteceu ali ontem, né? Ele realmente não tem nada a ver com isso, né? Mas, e os outros, não é? Colocar uma placa todo dia ali dizendo mais mortes, mais mortes, mais mortes, assim, é uma angústia muito grande, né? Tanto que eu queria só adiantar, amanhã, né, vai ter, então, a Jurema Werneck, o Pedro Alau vão estar na CPI, a gente tem tentado conversar com eles
para ver se consegue assim, fazer alguma coisa de outro jeito, né? É preciso responsabilizar, né? É preciso que a CPI responsabilize e que a CPI seja o momento para se dizer o seguinte: é possível salvar vidas hoje. Hoje, nós não queremos chegar na semana que vem com o maior número de mortes, né? Assim, o que já aconteceu é mais do que suficiente para condenar, para ir fazer impeachment, para expulsar, para pedir que a renúncia, né? Qualquer desses atos, né, estaria mais que justificado num país, né, que teve uma resposta tão ruim à pandemia quanto nós tivemos, né? Perfeito, Lígia, a gente tem mais um minutinho, acho que dá para você comentar rapidamente aqui aquela notícia, né, da Procuradoria da República do Distrito Federal que propôs a abertura de uma investigação criminal sobre o contrato do governo com a empresa Precisa Medicamentos. Há indícios de possíveis irregularidades nesse contrato para entrega de 20 milhões de doses da Covaxin, no valor de 1 bilhão e 600 milhões. Bom, vacina bem mais cara do que qualquer outra vacina e, enfim, esse é mais um escândalo, não é isso, Lúcia? Desculpa, Lígia. É um total escândalo, inclusive na Índia, né? Eu não sei se vocês têm acompanhado, tem muitos, é muito interessante o noticiário na Índia, em relação ao escândalo da Covaxin na Índia, porque é uma empresa privada, enfim. Mas aqui no Brasil, acho que esse é um caminho muito interessante, né? Porque é o caminho do Ricardo Barros, né? Quem está por trás da empresa, dessa empresa Precisa, uma outra empresa que se chama Global Saúde, uma empresa que ela se torna muito importante durante a gestão do Ricardo Barros como ministro da Saúde. Então, eu acho que sim, porque aí sim, né, eu acho que são dois caminhos que a CPI tem que fazer. Não é? Um é seguir mortes que poderiam ter sido evitadas, e o outro é seguir a corrupção, que certamente ocorre à solta, né? Ocorreu à solta, né? Porque só para a gente conversar, o Ministério da Saúde gastou mais 34 bilhões em 2020, 34 bilhões. Alguém está vendo esse dinheiro? Alguém está vendo novos hospitais, médicos ganhando melhor, enfermeiros ganhando melhor, equipamentos, unidades de saúde limpas, modernizadas, nada disso, né? Então, acho que seguir o caminho do dinheiro é uma boa. Com certeza, como sempre, né? Lígia, muito obrigada aqui pela sua participação, é sempre tão importante aqui para a gente, os nossos ouvintes, internautas e telespectadores. Um forte abraço para você, Lígia. Muito abraço, tchau. Vamos nos cuidar, tchau. Vamos, se cuida. Tchau, Falamos com a Lígia Bahia, médica especialista em saúde pública, professora de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil.